Olá, olá, minhas amigas. É com muita alegria que dou boas-vindas a vocês nesse segundo episódio do nosso podcast Pode Recomeçar. E hoje, em especial, nós vamos tratar de algumas questões que recorrentemente vocês trazem para nós, perguntas no nosso direct, também o WhatsApp, nos comentários mesmo dos nossos posts no Instagram. E esse episódio especial vai ser justamente para tratar a respeito desses questionamentos que recorrentemente eles aparecem. Portanto, fiquem à vontade, peguem a pipoca, porque vai ser um episódio para lá de especial. Também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar também o nosso conteúdo, porque as informações que nós trazemos aqui elas são riquíssimas e podem ajudar muitas mulheres na mesma situação em que vocês se encontram. Certo, minhas queridas? Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro questionamento. A gente sabe que final de ano, férias escolares, são um período de muita indecisão, de muitas dúvidas para as mães, porque neste período, via de regra, os pais eles ficam um tempo com as crianças, né? E daí questões como, por exemplo, se a pensão deve ser paga, se o pai não quiser buscar as crianças, como vocês devem reagir. Essas questões, evidentemente, elas vão se apresentar nessas épocas do ano. Portanto, nós vamos iniciar falando um pouquinho a respeito disso. E a primeira pergunta já é a seguinte: o filho irá passar o mês de janeiro com o alecrim dourado. Ele deve pagar a pensão alimentícia? E a resposta ela é indiscutivelmente sim. O pai, mesmo no mês de férias, em que as crianças estão com ele, deve pagar a pensão alimentícia. E aqui há um motivo para que a pensão ela siga vigente nesse período, é porque ela não diz respeito apenas às necessidades, às despesas dos filhos daquele momento. Por exemplo, alimentação, coisas que são recorrentes no dia a dia. A pensão alimentícia também visa custear educação, visa custear saúde, muitas vezes você tem que pagar ali o plano de saúde. Ela visa também custear a moradia dos filhos, né? Afinal de contas, por mais que os filhos eles estejam na casa do pai, você ainda vai ter que pagar o aluguel, luz, água. Caso contrário, quando eles retornarem para o lar, não haverá casa, não haverá luz, não haverá água, não haverá nada. Então, essas despesas elas não tiram férias. E da mesma forma, pensão alimentícia não tira férias. Portanto, minhas amigas, ainda que o pai ele passe o mês de janeiro ou então o mês de julho, o mês das férias de meio de ano com os filhos, a pensão alimentícia ela não tira férias. Isso nos leva a um segundo questionamento. E quando o pai não quer buscar os filhos nas férias, o que eu devo fazer? E aí é um assunto um pouco mais delicado que nós devemos tratar aqui. Porque você tem sim meios legais a fim de efetivar esse direito que é sobretudo dos seus filhos, de conviver com o pai. Afinal de contas, a Constituição Federal vai dizer lá no artigo 227 que é direito da criança conviver num ambiente saudável, que lhe proporcione meios para que ela ascenda como sujeito, como indivíduo, para que tenha o seu bem-estar, certo? Então, se o pai não quer conviver, você obviamente vai ter meios para fazer com que ele pegue as crianças nas férias ou então nos finais de semana ou nos dias designados para o convívio. Porém, aqui a gente deve suscitar o seguinte questionamento: será que é adequado, será que é vantajoso para os seus filhos forçar o pai a buscar nesses períodos? Obviamente, para você seria um período talvez de organização, um período de que você vai tirar para estudos, enfim, mas muitas vezes quando nós obrigamos que os pais eles convivam com os filhos nesses períodos a contragosto, ou seja, contra a vontade, eles acabam causando muito mais mal do que bem às crianças. Ainda que fique fixada uma multa pelo descumprimento do direito de convivência, que é, repito, sobretudo dos filhos, você pode daqui a pouco expor os seus filhos a um período de distanciamento, mesmo estando próximo do pai, a um período em que o pai vai se valer de artifícios para impingir dor psicológica, emocional nas crianças. Portanto, nem sempre obrigá-lo a conviver com os filhos vai ser o melhor para as crianças. Embora a legislação, evidentemente, ela dê
guarida para esse convívio forçado, há aspectos que podem, de certo modo, se mostrarem ali como sendo prejudiciais para as crianças, né? A terceira pergunta que recorrentemente nós recebemos, quase que diariamente, nas nossas caixas de mensagens e tudo mais, é se o genitor, quando quando é decretada a sua prisão, com mandado de prisão na rua, quando ele mesmo assim decide não pagar, o que se deve fazer? Afinal de contas, aparentemente, a prisão não fará com que ele pague a pensão alimentícia. E aqui a resposta ela também é muito simples. Deixe ele ser preso. Talvez ele precise dessas férias, né? Talvez ele precise passar um tempo refletindo para verificar que, de fato, as necessidades do filho, ou da filha, ou dos filhos, né? É algo tão premente que fez com que ele fosse ali para esse ambiente de prisão, né? Talvez ele precise oxigenar um pouco a mente para ele se dar conta de que os filhos possuem necessidade e que, portanto, ele deve arcar com essas obrigações, né? Lembrando que a pensão ou a prisão do devedor de pensão alimentícia, ela não tem por finalidade trazer uma penalidade para ele, mas sim fazer com que forçadamente ele arque com o valor da pensão alimentícia. E essa é a única prisão civil que existe. As demais modalidades de prisão são todas do âmbito penal, quando alguém comete um crime, certo? Então, a única penalidade civil que enseja uma prisão, dada a gravidade da circunstância, dadas as prementes necessidades dos filhos, que é justamente a alimentação, as necessidades básicas, nesse contexto é que ocorre, então, a prisão civil. E, às vezes, o que o pai precisa mesmo é de 30 a 90 dias ali descansando, de repente oxigenando a cabeça, tirando umas férias para colocar as ideias em ordem. Certo, minhas queridas? Uma outra pergunta que recorrentemente vocês trazem para nós diz respeito, e isso aqui é algo muito delicado, que é o seguinte: o genitor desconta da pensão os valores gastos com os filhos. O que eu faço? Isso diz respeito àqueles pais que, quando os filhos vão passar ali o período, né, na sua casa, por exemplo, final de semana alternado, ou então os dias de convívio, até mesmo as férias, ele faz os descontos dos gastos que ele tem da pensão alimentícia. E digo a vocês que isso está incorreto, porque se foi fixado um valor de pensão alimentícia, ele deve pagar aquele valor, independentemente dos gastos que ele vai ter com os filhos quando eles estiverem com ele. É evidente que nós podemos aqui usar o bom senso, por exemplo, de situações excepcionais, quando há um gasto de saúde exacerbado ou algo nesse sentido, vocês podem chegar a um consenso. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, não há consenso, não há como conversar com pais irresponsáveis, uma vez que eles simplesmente tentam fazer impor a sua condição, as suas ideias, e, nesse contexto, na esteira disso, querem que a sua vontade seja feita. Eles não podem descontar o valor da pensão alimentícia. E isso é muito comum que ocorra. Por exemplo, levou no McDonald's, vai lá e desconta o valor da pensão. Comprou um remédio determinado, desconta o valor da pensão. Comprou uma vestimenta, desconta o valor da pensão. Isso não pode ocorrer, minhas amigas. Afinal de contas, o valor fixado ele deve sim ser pago na integralidade, sob pena de execução. Por exemplo, vamos supor, o pai deve pagar um salário mínimo. Ele teve gastos ali na ordem de meio salário com remédios, com roupas e daí por diante, que, obviamente, provavelmente vai ficar ali no ambiente paterno, né? Se ele descontou esse meio salário mínimo e te pagou, portanto, apenas meio salário mínimo em relação à pensão dos filhos, você pode entrar com um processo de execução, seja pelo rito de penhora ou então pedindo a prisão dele. Afinal de contas, o que autoriza a prisão é o mês vigente, né, o último vencimento, e os 3 meses ali anteriores, né? Então, você pode pedir a prisão caso ele desconte valores da pensão alimentícia. E não precisa ser um desconto exacerbado, não. Se ele, por exemplo, descontou 30% do valor da pensão alimentícia, 10%, 5%, enfim, você pode sim pedir a prisão dele. Afinal de contas, o valor fixado ele deve necessariamente ser pago na integralidade, certo? Então não aceitem menos do que aquilo que foi determinado na justiça.
Outra pergunta que recorrentemente vocês nos fazem, minhas amigas, é a respeito da convivência, né? Pai nunca conviveu, mesmo com dias fixados. Tem algo que posso fazer? E aqui a gente retorna àquela questão que nós estávamos conversando a respeito de que, de fato, você tem meios legais que você pode solicitar, né? Multa, fixação de multa, caso o pai não conviva com os filhos, né? Porém, aí nós devemos fazer aquele mesmo questionamento. Será que isso vai ser bom para os filhos? Será que isso vai ser algo que, de fato, levará esse pai irresponsável a conviver de uma forma plena com as crianças? Às vezes isso apenas vai causar mais dano psicológico nelas, né? Porque, de fato, um pai não conviver por si só já conduz a prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos. Afinal de contas, a figura paterna ela é essencial no desenvolvimento dos filhos, né? Então, isso por si só já vai causar dano. Porém, tem muitos pais que, quando próximos, eles ainda são piores do que se estivessem ausentes, né? Então, nesse contexto, vocês devem se questionar, conhecendo o Alecrim Dourado, sabendo quem ele é, se de fato, né, essa medida judicial de fixação de multa, por exemplo, caso ele não conviva com os filhos, a fim de compeli-lo a conviver com as crianças, vai ser efetiva, se ele vai começar a conviver e vai ser um bom pai. Então, todas essas questões elas devem sim ser valoradas antes de qualquer coisa. Geralmente, quando minhas clientes me procuram pedindo a fixação de multa, eu tenho cuidado de conversar com elas a respeito disso. Olha, vocês têm certeza que vai ser o melhor caminho? Obviamente, eu não conheço quem está do outro lado, a gente pode fazer uma leitura com base em fatos, mas vocês conhecem melhor do que eu. Vocês acham que, de fato, esta pessoa é apta para conviver com os filhos e vai agregar, vai trazer algo de bom para a vida deles? Porque, infelizmente, minhas amigas, infelizmente, nós vivemos em um mundo onde muitos pais são irresponsáveis, não amam seus filhos, não estão nem aí para os seus filhos. Infelizmente, essa é a realidade. Portanto, esse questionamento ele é premente. Se o pai, ele de fato, vai trazer algum benefício, né, esse pai ausente que não convive, vai trazer algum benefício para a vida dos filhos. Ainda na esteira disso, para esses pais que não convivem, o que eu falei para vocês necessariamente gerará um dano moral, um dano psicológico, emocional nas crianças, vocês têm a opção ainda de entrar com uma ação indenizatória, né? Uma vez que provavelmente os seus filhos vão necessitar de tratamento psicológico, porque o pai foi ausente, porque não tiveram a figura paterna, porque não tiveram alguém próximo ali para suprir essa necessidade emocional, e o que gerará um dano. Então, havendo a comprovação, havendo a documentação deste dano, através de relatório psicológico, por exemplo, vocês terão a opção, né, representando o filho de vocês, a filha de vocês ou os filhos de vocês, em juízo, solicitar uma indenização, a fim de custear tratamento, a fim de trazer, digo que não irá substituir, evidentemente, não vai curar as feridas, porém irá amenizar toda essa questão relativa a esse dano moral, né, advindo da ausência paterna. Então há também uma ação indenizatória a fim de aplacar esse tipo de dano que é causado quando o pai ele é ausente. Certo, minhas queridas? Outra pergunta. E essa aqui, ela também tem uma correlação com a questão relativa ao dano moral pelo abandono afetivo. Eu consigo tirar o nome do genitor da certidão? E aqui é muito importante a gente separar duas coisas, né? Retirar o nome é algo que é praticamente impossível dentro de uma situação normal, apenas de abandono afetivo. Você não vai conseguir tirar o nome do pai. Se o seu filho, por exemplo, tiver um pai afetivo, alguém que ocupou essa figura paterna, alguém que criou, você vai conseguir acrescentar como um pai afetivo. Ou seja, vai ser acrescentado na certidão de nascimento. Agora, retirar é um processo mais delicado. Quando reconhecido o abandono afetivo, quando reconhecido que de fato esse pai ele foi ausente, ele foi relapso na criação, ele causou danos, esse pai biológico causou danos ao filho, aí você consegue, né, o filho vai conseguir retirar o sobrenome do pai, porque isso de certo modo vai trazer uma estigma, vai trazer
vai revitimizar essa criança, esse adolescente, esse adulto, em virtude do abandono paterno. Então você consegue alterar o nome, retirar esse sobrenome do pai. Porém, retirar da certidão de nascimento já é um processo um pouco mais complexo, que demandaria aí provas de que, de fato, esse pai deve ter ali o seu nome retirado do registro do filho, certo? Uma outra questão que recorrentemente surge para nós é a seguinte: o genitor se esconde das intimações, não sei sequer onde ele reside atualmente. Vale a pena entrar com processo? E aqui a resposta também é muito simples. Sim. E por quê? Eu vou contar um caso aqui para vocês de uma cliente que tinha ali a pensão alimentícia fixada na justiça e tentou por diversas vezes fazer a execução dessa pensão alimentícia. E foi muito complexo, ela não conseguiu no primeiro momento, desistiu das ações de execução, porém resolveu batalhar mais uma vez, resolveu ir atrás mais uma vez. Foi 1 ano e meio, ela nos contratou para a realização desse serviço e durante 1 ano e meio nós batalhamos para que fosse possível intimar esse pai para que ele realizasse o pagamento. E 1 ano e meio depois ele foi intimado, um procedimento sob o rito de prisão, e ele teve que depositar o valor lá no processo, porque caso contrário ele seria preso. E é muito interessante que esses pais que geralmente trazem para si, eles, digamos assim, se apresentam como os melhores por conseguirem se esquivar das intimações. Quando eles são intimados, eles vêm como um cordeirinho para o processo, Trazem ali, depositam valores, pedem pelo amor de Deus um acordo, algo nesse sentido, para que eles não sejam presos. E essa é a realidade. Essa é a realidade dos pais irresponsáveis. Eu sei que para vocês eles vão dizer diversas coisas, que vão pagar um valor menor de pensão, vão dizer para vocês que ninguém vai conseguir achá-los, que vocês vão perder, que isso, que aquilo outro, que eles possuem direitos. Porém, dentro de um processo, essas figuras desses machões, digamos assim, elas desaparecem, Portanto, eu digo e reafirmo, é sim sempre importante, interessante, é sim necessário vocês entrarem com as ações, seja de execução, seja ação de alimentos, justamente para fazer valer aí o direito dos filhos, das filhas de vocês, porque é algo que hoje em dia, principalmente na era informatizada, a gente consegue localizar as pessoas, É muito difícil alguém viver a vida como um eremita, digamos assim, afastado do mundo, sem, por exemplo, fazer transações bancárias, sem registrar o seu endereço em determinada plataforma. E hoje nós temos diversos meios para buscar esses endereços. Temos a plataforma Sisbajude, que é vinculada ao Banco Central. Então, se a pessoa tem, por exemplo, uma conta bancária virtual no Nubank, que é muito comum, você vai conseguir ali, através dessa pesquisa no Sisbajude, o juiz vai fazer essa pesquisa, você vai conseguir, por exemplo, coletar endereços. Exemplo também, plataformas de aplicativos de veículos, Uber, entrega de alimentos, iFood, todas essas plataformas elas mantêm um cadastro e hoje nós conseguimos solicitar ao juiz ofícios para essas empresas e elas fornecem ali o endereço dos pais, Então, há diversos meios hoje que você pode aí angariar essas informações relativas ao endereço do Alecrim Dourado. Certo, minhas queridas? Outra pergunta e essa aqui, é muito, muito, muito recorrente, é como eu faço para conseguir a guarda unilateral? Isso porque a regra no nosso direito brasileiro é a guarda compartilhada. Isso não significa, evidentemente, que a criança ficará metade do tempo com o pai e metade do tempo com a mãe. A guarda compartilhada diz respeito a uma divisão de tarefas e divisão de decisões a respeito da vida dos filhos. Por exemplo, a escola onde vai ser matriculado, o melhor tratamento médico que vai ser adotado, se de fato a criança, por exemplo, necessita de acompanhamento psicológico, isso vai ser debatido num contexto de guarda compartilhada entre os pais e vai ser decidido em conjunto. Também as responsabilidades elas devem ser divididas. Reuniões na escola, levar no médico, levar na aula de natação e outras, Então, a guarda compartilhada ela serve para este fim. E essa é a regra do nosso direito, Porém, há que se ressaltar aqui que tem casos sim em que a guarda unilateral ela vai ser deferida à mãe.
ou seja, a exceção ela vai vigorar. Quando? Quando há episódios de violência doméstica, ou seja, quando o pai, né, ele agrediu a mãe, seja verbalmente, sexualmente, patrimonialmente, moralmente ou fisicamente, né, quando há violência doméstica, aqueles tipos de violência que estão elencados lá na Lei Maria da Penha, havendo a ocorrência ou até mesmo o perigo da ocorrência, suspeita da ocorrência de violência doméstica, vai ser fixada a guarda unilateral. Outra forma de que pode ser fixada a guarda unilateral é quando um dos pais, o genitor ou a genitora, manifestarem o interesse de não exercer a guarda. Por exemplo, o pai diz, não, de fato, eu não tenho discordância em relação à guarda unilateral. Nesses casos também, vocês vão ter ali a fixação da guarda unilateral, né? Quando não há não há vontade ali, não é manifestada ali a discordância em relação à guarda unilateral, né? Nesse contexto, vai ser fixada a guarda unilateral. Ou então, naqueles casos onde o pai ele representa um perigo, ele representa o perigo no convívio com as crianças, né? Na gestão da vida dos filhos. Por exemplo, quando ele castiga imoderadamente, quando ele comete um crime em relação às crianças. Infelizmente, é muito comum nós presenciarmos esse tipo de questão. Quando, por exemplo, o pai ele é envolvido em alguma atividade criminosa, né? Quando ele, por exemplo, participa de assaltos e de outras questões de ordem criminosa que necessariamente podem colocar essas crianças em risco. Então, nesses contextos, você poderá, sim, ter fixada a guarda unilateral. Embora ela seja exceção, ela será fixada quando ocorrerem essas situações, né? Afinal de contas, um pai que é, por exemplo, traficante de drogas, ele não tem condições de exercer a guarda dos filhos. Ou então, quando ele coloca as crianças em risco, quando ele é ébrio, quando ele é viciado em drogas, não há como um pai exercer nesse contexto a guarda compartilhada. Portanto, nesses casos será fixada a guarda unilateral. Lembro de uma audiência, aqui eu vou contar esse caso para vocês, que ele é bem emblemático. Era uma audiência de guarda, né? E nesse caso a mãe havia falecido, e os avós maternos solicitaram a guarda unilateral da neta. Só que o pai, ele é vivo, o pai ele reside na mesma cidade, enfim, ele era relativamente próximo à filha. Porém, ele havia passado mais de 2 anos num estado vizinho, né? E ele era viciado em drogas. Inclusive, esses 2 anos que ele passou no estado vizinho, ele estava em situação de rua, justamente por causa dessa condição, né? Então, nós estávamos ali numa audiência de conciliação, onde o pai postulava a guarda compartilhada, ele não se opunha que a custódia física da criança ficasse com os avós e que os avós também exercessem a guarda, né? Porém, ele queria ali a guarda compartilhada. E foi uma situação bem complexa, porque a promotora do caso, ela falou algo que eu nunca vou me esquecer, pois foi um absurdo tamanho, né? Ela diz, olha, o pai, de fato, ele é viciado em drogas, isso é indiscutível aqui no processo, nós temos laudos e daí por diante, porém, eu penso que esse pai, ele deve sim exercer a guarda, afinal de contas, isso pode ser um incentivo para que ele, né, largue as drogas e daí por diante. E eu respondi à promotora da seguinte forma, olha, doutora, o pai, ele precisa de tratamento e não de incentivo. O pai ele é viciado em drogas, ele não tem condições de gerir a vida da filha, ele não tem condições de conviver com a filha de forma sem assistência, ele precisa de alguém acompanhando, afinal de contas, ele pode expor essa criança a risco por causa da condição em que ele está. Então notem, minhas amigas, que isso é algo muito sério e a guarda unilateral, nesses casos, ela deve sim ser fixada, né? Depois nós tivemos ali a avaliação psicológica do pai, onde foi consignado, inclusive, que no dia da avaliação da perícia psicológica, provavelmente ele estava sob efeito de drogas. Para vocês notarem a importância de uma advocacia especializada, combativa, no sentido de defender o direito dos filhos, das filhas de vocês. Nesse caso, por exemplo, se fôssemos pela opinião, pelo parecer da promotoria, do Ministério Público, nós teríamos uma criança exposta a uma situação de risco. Resumo da história, houve ali produção de provas no processo,
o laudo psicológico foi contrário à fixação da guarda compartilhada e contrária à fixação de um regime de convivência onde o pai convivesse com a filha sem assistência de terceiros. Afinal de contas, ele estava totalmente inapto, chegando ao ponto de ir na perícia sob efeito de drogas. Notem a seriedade dessas questões, né, que devem sempre ser objeto de análise, objeto de combate, né, por parte de quem as representa. Outro questionamento muito importante, né, é a respeito de... O genitor disse que se eu pedir a pensão na justiça, ele vai pagar menos. O que eu faço? Essa é clássica. Costumo dizer que 11 em cada 10 pais, eles vão ameaçar as mães de que, se de fato elas entrarem na justiça, eles vão pagar um valor menor de pensão alimentícia. Mas isso é balela. Quer ver? Olha só, pensa comigo. Ele te faz Pix, transferência bancária, e sempre exige que seja dessa forma. Ele te faz a transferência bancária do valor da pensão alimentícia. Vamos, sei lá, colocar R$1.000. Você acha mesmo que se você chegar diante do juiz, dizendo que ele tem possibilidade de pagar R$1.000 com os comprovantes de transferência, você acha que o juiz vai fixar um valor menor? Afinal de contas, o judiciário também está atento a essas questões, em que os pais dizem que não têm condições de arcar com aqueles valores e ameaçam as mães de que, se entrarem com o processo de pensão alimentícia, eles vão pagar um valor menor. Portanto, você tem provas, você tem meios de comprovar que pelo menos aquele valor ele tem condições de pagar. O segundo ponto é que, via de regra, quando esses pais ameaçam que vão pagar menos nesse contexto em que a mãe entra com um processo de pensão alimentícia, é porque justamente eles têm condições de pagar mais. Quando você pedir lá quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, você vai ver que as movimentações dele são incompatíveis a essa pensão que você vem recebendo. Portanto, afirmo sem sombra de dúvidas que esse pai que ameaça esse tipo de questão é justamente porque ele tem condições de pagar um valor ainda maior. Outra pergunta que recorrentemente surge para nós é a seguinte: o que conta no salário do pai para cálculo da pensão alimentícia? E aqui é uma dúvida muito importante e necessita aqui que nós venhamos trazer alguns parâmetros que são utilizados pelo judiciário para a fixação da pensão alimentícia. Em regra, quando um pai ele é assalariado, por exemplo, recebe ali por intermédio de olerites, tem ali o registro do seu salário, o que é considerado como base de cálculo para a pensão alimentícia é o salário, né? Todas as rubricas que ele recebe de caráter remuneratório, né? Abatidos tão somente os descontos de imposto de renda e referente à Previdência Social, ou seja, desconta INSS e imposto de renda. As demais rubricas elas vão entrar no cálculo da pensão alimentícia. Por exemplo, se o pai ganha R$10.000 por mês, e ali, né, fazendo um cálculo por cima, ele tem ali de desconto em torno de R$2.500 referente à Previdência Social e em relação ao imposto de renda. R$7.500 vai ser o valor utilizado como base para o cálculo dessa pensão. 10 mil tem um desconto de R$2.500, 30%, vamos supor, se o juiz fixa, vai ser 30% sobre R$7.500, certo? 3 vezes 750 dá R$2.250, esse vai ser o valor que ele pagará de pensão alimentícia. Portanto, por mais que ele tenha diversos empréstimos, né, a pensão irá incidir sobre o valor bruto abatido, desconto de imposto de renda e também o desconto relativo à Previdência Social. Claro que a lei, por si só, ela não determina uma porcentagem específica, de modo que no sopesamento entre as necessidades das crianças e as possibilidades do pai, pode ser que os juízes venham a fixar um valor, por exemplo, menor, 15%, 20% dos rendimentos. Óbvio que o juiz não fechará os olhos, por exemplo, aos empréstimos consignados e daí por diante. Porém, a base de cálculo deve necessariamente incidir sobre o valor total da remuneração do pai, né, o valor bruto, abatidos tão somente desconto de imposto de renda e também de previdência social. E naqueles casos onde o pai ele é empresário, obviamente, daí, via de regra,
pelos seus rendimentos, pelo lucro retirado, pelo patrimônio que ele possui, aí sim vai ser fixado um valor de pensão alimentícia adequado a esta realidade. Certo, minhas amigas? Uma pergunta também muito recorrente aqui, ela requer uma análise bem minuciosa, é a seguinte: visitas livres, porém o pai não respeita a rotina das crianças. Eu posso alterar? Com certeza. Pensão alimentícia, guarda, convívio, são questões que, por mais que após o processo nós tenhamos ali o trânsito em julgado, né, que põe fim ali, que demonstra que aquela decisão ela vai produzir os seus efeitos, essas questões elas são passíveis de revisão. Se você entra com uma indenização por dano moral, dano material contra uma empresa, por exemplo, acabou o processo, você não tem mais o que fazer, salvo raras exceções. Agora, quando a questão envolve guarda, convívio, pensão alimentícia, que evidentemente são questões que no tempo sofrem mutações, vocês terão a possibilidade de revisar a pensão, a guarda e o convívio. Né? Então, se você tem ali visitas livres e isso vem causando prejuízo para as crianças, prejuízo para você, se isso vem causando dissabores, algo que de fato tem atrapalhado a rotina de todos vocês, você tem a possibilidade sim de solicitar a alteração desse regime de convivência de livre para o estabelecimento de um padrão. Né? Hoje a gente fala muito e vê muito a fixação de um regime de convívio em finais de semanas alternados, não necessariamente precisa ser dessa forma, pode ser feito em outra dinâmica, enfim, conforme se adequar à realidade do pai e da mãe e das crianças também, que não atrapalhe a rotina delas, pode sim ser fixado de outra forma que não seja nesse padrão livre. E claro, havendo essa discordância, você já tem aí uma causa para solicitar a revisão do regime de convivência. É importante você documentar tudo. Conversas de WhatsApp, ou por e-mail, ou então áudios, enfim, o que você tiver de documentos a respeito dessas divergências, você vai ter que juntar no processo para comprovar que esse arranjo de convívio não está sendo adequado. Certo, minhas queridas? Outro questionamento recorrente, aqui nós vamos nos preparando, né, para nos encaminharmos ao final, é o seguinte: o Alecrim não paga a pensão há alguns meses. Consigo cobrar os atrasados ou fica por isso mesmo? Olha, aí vai depender muito da situação. Se você tem um acordo de boca, né, um acordo verbal com ele, um acordo que não foi homologado pela justiça, ou se você não possui ali um processo de alimentos que foi fixado um valor de pensão alimentícia pelo judiciário, vai ficar por isso mesmo, infelizmente. Por isso que nós sempre aconselhamos quem nos procura, as nossas clientes, a entrarem com o processo. É somente uma decisão judicial que vai gerar a obrigatoriedade, que vai fazer com que aquele título seja executivo, o título dos alimentos. O fato de você ter feito um acordo de boca com ele não fará com que ele seja preso, por exemplo, se ele deixa de pagar espontaneamente a qualquer momento. Né? Você não vai conseguir pedir penhora de bens, você não vai conseguir pedir a prisão dele. Certo? Então, sempre regularize essa questão. Por mais que vocês tenham, sim, um acordo, que seja uma convivência, uma comunicação tranquila, sempre regularize por intermédio de um acordo homologado pelo juiz. Porque essa situação ali na frente ela pode mudar. E ela mudando, você é quem será prejudicado, os seus filhos é quem serão os prejudicados. Portanto, regularize, não faça acordo de boca, regularize a pensão alimentícia. Dito isso, caso você tenha a pensão alimentícia regularizada na justiça, caso você tenha lá um título executivo judicial, né, que a gente chama uma sentença, que homologa esse acordo ou então fixa o valor de pensão alimentícia, se ele não pagar, você vai conseguir executar esses valores. Né? E detalhe, a pensão ela não prescreve até que os filhos atinjam 18 anos de idade. Após os 18 anos, eles terão ali 2 anos em relação à prescrição, né? Só vai conseguir cobrar de 2 anos anteriores. Mas de 0 a 18 anos, estes valores não prescreverão. Exemplo disso, se a criança tem 15 anos de idade,
né? Se o adolescente, o seu filho, sua filha tem 15 anos de idade e o pai nunca pagou pensão alimentícia e ela foi fixada lá logo depois do nascimento dele, você consegue executar todo este período justamente porque não há a prescrição. Você não vai ter ali o problema da prescrição. Após os 18 anos, sim, prescreve os demais créditos e você consegue cobrar ali 2 anos anteriores, né? Então, nesse contexto, você consegue sim cobrar quando você tem um título executivo judicial. Você vai conseguir cobrar as 3 últimas pela prisão e as anteriores através de penhora de bens. Certo, minhas queridas? Outro questionamento muito recorrente, né? Guarda compartilhada. Isso aqui é muito sério, né? Foi fixada ali a guarda compartilhada, porém o pai não trata nenhuma questão relativa à vida das filhas, né, com a mãe. Pelo contrário, discute com elas aquilo que será feito, aquilo que serão as decisões que serão tomadas, o que pode ser feito. Aqui eu acho que há uma grave violação, né, a respeito do dever parental, a respeito dessas responsabilidades parentais, uma vez que o pai ele não deve discutir com os filhos o que vai ser feito. Obviamente, você vai conversar com as crianças, com seus filhos, com as suas filhas, a partir da ocorrência de algumas situações, vocês vão conversar, tomar decisões juntos, isso é de fato. Porém, a gestão, né, num sentido macro, maior, as decisões importantes a respeito da vida das crianças e dos adolescentes, eles sequer devem ser envolvidos nessas questões. Então, isso deve sim ser tratado dentro de um contexto de guarda compartilhada entre pai e mãe. Caso isso não venha funcionando, você terá a faculdade de entrar com o processo e pedir justamente um redimensionamento, uma revisão dessa guarda. Afinal de contas, o pai, de fato, ele tem sido arbitrário nas suas decisões, ele não tem submetido essas questões ao arbítrio da mãe também, que tem, né, a guarda compartilhada. Então ele vem ferindo essa cláusula, ele vem ferindo a guarda compartilhada, né? E nós julgamos que aí nesse contexto não há outra medida senão ou solicitar uma revisão de guarda ou então solicitar uma fixação de multa a cada decisão que for tomada, né? E ele não venha a debater essa questão com a mãe, certo? Então aqui há sim algo muito sério ocorrendo, né, porque a mãe tem ficado, digamos assim, alheia ao processo de decisão da vida das filhas, enquanto aí que o pai vem discutindo com as crianças, as adolescentes a respeito dos fatos e das decisões importantes da vida dessas filhas, certo? Pai não paga pensão. Ele pode pegar os filhos? Bom, aqui também é uma pergunta muito recorrente, né? E infelizmente há muitas mães que não deixam que os seus filhos convivam com os pais quando eles não pagam a pensão alimentícia, e o inverso também. Muitos pais que, por não conseguirem conviver com seus filhos por causa de divergências com a mãe, acaba também não pagando a pensão alimentícia. E aqui já de imediato eu digo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O direito de convivência é uma coisa e a pensão alimentícia é outra coisa. A forma como você vai cobrar a pensão alimentícia é através de prisão e de penhora. Você vai entrar com um procedimento específico para isso. O convívio é outra questão. O pai, mesmo não pagando pensão alimentícia, ele vai ter sim ali o direito, e isso é sobretudo um direito das crianças, como eu disse anteriormente, de conviver com os filhos. Ele vai poder conviver. Agora, é claro, ele será preso ou ele terá os seus bens penhorados porque não paga a pensão alimentícia, mas são duas coisas distintas. Você nunca deve misturar essas duas coisas, sob pena de ter aí repercussões negativas, né, em relação à guarda, a acusações de alienação parental e daí por diante, né? Então, havendo pensão alimentícia atrasada, você deve adotar o meio adequado para fazer essa cobrança, que é através de uma execução, né, de pensão alimentícia, seja na penhora ou seja no rito de prisão. Antepenúltima pergunta. Pai usa WhatsApp para cometer violência psicológica contra mim. O que eu faço? Bom, isso é muito comum no contexto de guarda compartilhada, em que o pai, ele necessariamente tem que ter um contato com a mãe, afinal de contas, esse é o meio em que a guarda compartilhada ela é exercida, e ele se vale desse meio, né, para praticar violência psicológica, denegrir a imagem da mãe e daí por diante, né? Como que deve ser a reação da mãe nesse contexto? Você pode eleger um outro meio de contato,
né, menos extensivo, um meio mais direto, onde vocês não terão a possibilidade de ter uma conversa mais extensa, né? Você pode, por exemplo, eleger um e-mail, né? Através do e-mail vocês podem conversar, ali vai ficar tudo registrado, tudo certinho. E também, obviamente, ninguém fica o dia todo trocando e-mails, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas não faz isso. Então você vai ter a possibilidade de eleger essa via justamente para que não haja, né, essa prática dessa violência psicológica. E também você pode sim solicitar medidas protetivas de urgência. Afinal de contas, violência psicológica é uma modalidade de violência coberta pela Lei Maria da Penha. Portanto, você pode sim registrar uma ocorrência e solicitar medidas protetivas a fim de que a prática recorrente desse pai que impinge esse tipo de violência contra você não ocorra. Não é porque há uma guarda compartilhada fixada que ele terá o direito de ofender você, de causar sofrimento em você. Certo? Penúltima pergunta. O filho é obrigado a ir para a casa do pai se ele não quiser? Bom, aqui é um assunto muito delicado, né? Porque isso é muito comum. Muitas vezes o pai ele deixa de conviver um certo tempo com o filho, ou então, nesse contexto de convívio, o pai e o filho eles não se dão bem, né? E você fica no meio dessa sinuca, digamos assim, né? De um lado, um pai que lhe incomoda, um pai que vai dizer que você está praticando alienação parental, que é sua obrigação fazer com que o filho vá com ele, e de outro lado você tem um filho, né, que por algum motivo ele não quer conviver com esse pai. Primeiro de tudo, é investigar o motivo, investigar a razão do porquê que esse filho não quer conviver com esse pai. Para isso nós temos diversos meios, como por exemplo, acompanhamento psicológico, o diálogo, evidentemente, e dentre outros, né? Em segundo lugar, o filho ele não é obrigado a ir, né? Mesmo que haja uma decisão judicial fixando um padrão de convívio, você não pode, né, de forma arbitrária, obrigá-lo a ir, né? Isso é algo razoável, mas é sempre importante você registrar essa recusa do filho em conviver com o pai. Por quê? Porque esse vai ser o meio que você vai se munir de provas para que não seja no futuro acusada de alienação parental, acusada de qualquer outra prática, né, de violência ali parental, em virtude do fato de o filho não querer ir com o pai, né? Claro que o diálogo ele sempre vai ser o melhor caminho. Você sentar com o pai, sentar com o filho, entender o que está acontecendo. Porém, a gente sabe que dentro desse contexto, o que mais sobram muitas vezes são ofensas, é a prática de violência moral, psicológica e daí por diante. Nesse contexto, você não tem o que fazer, né? Você não pode obrigar o filho simplesmente a ir conviver com o pai, né? Mas eu aconselho, claro, que seja sempre identificado o motivo deste filho não querer conviver com o pai. Vocês podem, evidentemente, se a comunicação é boa, encontrar vias alternativas. Um convívio, de repente, progressivo, onde o pai ele vem, busca o filho para passar uma tarde, vão numa praça, né, ficam um tempo juntos, e aos poucos esse relacionamento ele vai estreitando e automaticamente o convívio ele também vai, né, poderá ser aí expandido. Então você terá, nesse contexto, que simplesmente tentar achar meios para que essa comunicação, e claro, isso, evidentemente, você não está fazendo para o bem do pai. Você não está fazendo isso porque você está cedendo algo nesse sentido. Não, é porque o filho, né, isso será bom para ele conviver com seu pai. Evidentemente, se esse convívio não representar aí nenhum tipo de risco para ele, né? Então, mas em linhas gerais, você não é obrigada a obrigar o filho a ir para a casa do pai, né? Mas eu sempre aconselho a identificar o motivo, porque o fato de o filho não conviver com o pai, não ter a figura paterna é algo prejudicial, e muitas vezes o fato do filho ir para a casa do pai pode também se tornar algo prejudicial, por isso deve ser identificado o motivo pelo qual, e muitas vezes daí isso deve ser submetido a uma decisão judicial, certo, minhas queridas? Lembrando que não é obrigação de vocês incentivar o filho de vocês a conviver com o pai. Afinal de contas, ele é pai também. Ele tem a obrigação de cultivar, né, afeto, carinho dos filhos em relação a ele, né? Ele é tão pai quanto você é mãe. Então, ele tem esse dever de criar um ambiente propício para os seus filhos, né? Afinal de contas, tem muitos pais, por exemplo, que, embora não morem com seus filhos, eles tornam um ambiente agradável, de modo que os filhos sempre querem estar com eles também, né? Então,
há meios, e isso é obrigação do pai, de propiciar ali um ambiente adequado, proporcionar um ambiente adequado para essas crianças. Certo, minhas queridas? E a nossa última pergunta é a seguinte: é possível executar alimentos provisórios? E aqui, para quem não sabe o que são os alimentos provisórios, é aquela pensão alimentícia que geralmente ela é fixada um pouco abaixo, lá no começo do processo. Afinal de contas, a pensão alimentícia sempre vai ser algo urgente. Então, o juiz ele vai receber uma pensão alimentícia, vai ver que tem ali um interesse de uma criança, de um adolescente, ele já vai fixar uma porcentagem de pensão. Ou então um valor específico de pensão alimentícia. Nesse contexto, havendo essa decisão, havendo a intimação do pai a respeito dessa pensão, estes alimentos já poderão ser executados se o pai não vier a pagar. Tem um caso, por exemplo, de um processo que eu entrei no mês de setembro, foi fixado os alimentos, o pai foi intimado em outubro e não pagou o mês de novembro. Nós já iniciamos uma execução e o pai já está em vias de ser intimado para pagamento, caso contrário, se não pagar em 3 dias, não justificar o porquê, e essa justificativa evidentemente deve ser aceita, ou não comprovar o pagamento, nesse contexto ele será então levado à prisão. Então, os alimentos provisórios, eles podem sim ser executados. E uma última pergunta, uma pergunta bônus, diz respeito a uma questão que também é recorrentemente trazida por vocês a respeito do período de convivência. Se vocês possuem a obrigação de mandar mochila, roupas, do filho para a casa do pai, fazer aquela famosa mochilinha. E aqui é um assunto muito interessante, porque, por exemplo, num contexto de guarda compartilhada, onde as responsabilidades, os deveres dos pais e das mães são equânimes, são os mesmos, assim como a mãe ela tem na sua casa um quarto para o seu filho, um roupeiro com as roupas do seu filho, o pai também deve ter. O pai que convive, o pai que está próximo dos seus filhos, ele deve ter uma estrutura para recebê-los. Então você não é obrigada a fazer mochila, assim como o pai não é obrigado a fazer mochila para devolver o filho a você. Você também não é obrigada a ter essa mochila, fazer essa mochila, mandar roupas. Claro que, evidentemente, o bom senso ele sempre deve imperar. Quando é algo recente, quando a separação é algo que ocorreu há pouco tempo e o filho tem lá as roupas na sua casa, no começo você pode mandar, até que o pai se estruture, até que o pai que saiu de casa construa ali o ambiente para receber as crianças, ou receber o filho ou a filha. Então, nesses contextos, evidentemente, o bom senso ele deve imperar. Porém, você também não é babá de marmanjo. Você não tem motivos para, digamos assim, assumir a responsabilidade que é desse pai pela vida toda. Ele vai ter que se estruturar, ele vai ter que criar um ambiente para o seu filho, para a sua filha, enfim, ou para os filhos, para que ele possa também recebê-los com toda a dignidade que uma criança e um adolescente merecem. Certo, minhas queridas? Foi um prazer muito grande passar aí esses 45 minutos com vocês. Sigam, se inscrevam aqui no nosso canal, nos sigam nas redes sociais e bora lá, que aqui a gente tem muita informação, muito conteúdo valioso para você, mãe, para os seus filhos, algo que de fato é benéfico e que vai trazer aí uma vida mais tranquila ante a esses problemas familiares que recorrentemente surgem, certo? Um beijão no coração de vocês, um feliz ano de 2025 e contem conosco no que precisarem, nos chamem que nós estamos à disposição. Um beijão no coração e até logo.